nesse período aí, tem jogo aí. Ganhou o que esse negócio? Permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga isso. Eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Mais uma vez me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Mais uma vez, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Digo fogo em teus olhos, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Graças e paz, igreja. Graças e paz. Está pronto para celebrar o nome do Senhor? E então? Então vamos juntos. Me aproximei, permaneci, teu olhar me consumiu. Diga isso. Eu sou. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Amor.
abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Para onde iremos, Senhor? Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só temos você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, não temos, Senhor, só temos o Senhor, só temos a tua graça, a tua glória. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, não temos, não. Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho Você, palavra de vida eterna. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
A rocha que mata minha sede é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado, que sacia a fome. A rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quis me parar, mas ele tirou o medo que me fez dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me fez entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quis me parar, mas ele tirou tudo que me fez dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me fez entender que a tempestade é você, que a chuva forte é você, vento forte, e o que faz tremer. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir ao monte que muitos desistiram, e não ficar lá só pra te encontrar um dia. Eu vou subir em casa e vou fazer glória, e não ficar lá só pra te encontrar. Tudo é sobre você, tudo é sobre você, meu respirar, o meu olhar, tudo é sobre você, todas as coisas
do teu olhar, do teu falar, teu caminhar, Jesus. Aleluia. Continua nessa atmosfera. Você não está num lugar qualquer, não. Começa a tocar. Você entendeu o que você cantou antes? Mais perto eu quero estar. Levante suas mãos. Você está num ambiente de adoração. Você não veio receber, você veio dar. Você entendeu? Você não veio receber, você veio dar. Levante suas mãos. Comece a orar em línguas. Esse culto é teu, Senhor. Estou só te esperando. É pra Ele, cultua pra Ele. Vamos dançar as minhas vestes. Entrega ela, essa oração pra Ele. Estou só te esperando. Prepara o ambiente. Vamos dançar. Isso. Isso. O culto é dele. Esse lugar pra Ele. Isso, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Isso. Entrega o melhor pra Ele. Assim, que era lindo assim. Você não veio receber, você veio dar. Esperado, eu abro a minha casa. Isso. Pode morar aqui. Esse culto é teu, Senhor. Foi feito pra você, Senhor. Fogo nos olhos. É seu, Senhor. É seu. Não imaginava Oh, que era lindo assim. sim, Senhor. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. É seu, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela essa prévia, Senhor. Obrigado pela palavra que vai ser ministrada, Pai. Estamos sedentos da Tua palavra, Senhor. Prontos para receber o melhor de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te declaro, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Podem acender as luzes. Amém. Vocês também. Olha para o seu vizinho. Olha para o rosto dele, como é que ele está. Se ele estiver triste, mexe com ele. Sai do seu lugar, vá. Sai do seu lugar, fala com o seu vizinho. Aquele que você ainda não viu, que você não conhece, saia. Pergunte o nome dele. Dê um abraço nele. Fale com ele. Pergunte como é que ele está. Diga que ele é uma bênção. Isso. Sai do seu lugar.
Aleluia. Aleluia. Vai voltando ao seu lugar. Isso. Graça e paz, pessoal. Vai sentando. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão. Fica com a mão erguida assim, ó. Tem um irmão aqui. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem mais alguém? Seja bem-vindo, certo? A você que está nos assistindo pelo canal no YouTube, também seja bem-vindo. Estamos só começando, ó, um aperitivo, é a nossa prévia. Deus vai fazer muitas coisas, irmão, mas não vai começar de amanhã não, vai começar de hoje. Porque o que Deus preparou, o maná é para hoje. Sabemos que tem um de amanhã, mas não vamos pular etapas, vamos começar por hoje. Cria expectativa nele e você vai receber o melhor de Deus, amém? Gostaria de chamar aqui o Mister Pastor Chilton Assunção. Tá do seu lado, diga pra ele, que bom que tu tá aqui. Não, tá não, daí eu acho que não tá muito bom não. Fale com vontade, diga, que bom que você veio. Amém? Sabe, queridos, eu creio de verdade que essa é uma noite especial. Como o pastor Hinaldo falou, coisas grandiosas vão acontecer na nossa conferência. Eu sei que os ministros estão com muitas expectativas. Obrigado, pessoal. Você pode aplaudir esse grupo de música maravilhoso. Que bênção. Eu sei que os ministros estão com muitas expectativas em estarem conosco, em estarem nesse lugar, preparados para tudo aquilo que vai acontecer. Mas sabe, queridos, Deus ele não vai perder a oportunidade de juntar a gente em um lugar e não nos alcançar. E se o teu coração estiver desejoso, diga, é certo. Não, eu acho que você está em dúvida. Diga, é certo que ele vai me alcançar. Portanto, querido, abra seu coração. Amém? Fique pronto, porque Deus vai te pegar. Amém? E sabe, queridos, nossa conferência, ela tem um propósito, que é nos ativar, nos fazer avançar. Diga, avançar. E sabe, queridos, quando nós pensamos em avançar, eu não sei o que vem à tua cabeça, mas avançar para mim traz a ideia de não ficar parado. Avançar tem a ver com não permanecer no mesmo lugar. Certa vez eu vi uma frase que me chamou bastante atenção e a frase dizia o seguinte: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste, mas não fique parado. E já parou para pensar, coloca aí o cronômetro para mim. E que já parou para pensar, queridos, que se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia muitas pessoas que avançaram e que permaneceram avançando. Deus, quando ele fala lá em João capítulo 15, por exemplo, sobre frutificar, ele diz que o interesse dele não é que nós não demos frutos. E o desejo dele é que nós possamos frutificar. Quando Jesus fala acerca da parábola dos talentos, nós vemos que a Bíblia diz que imediatamente, aquele que ganhou 5, aquele que ganhou 2, saiu imediatamente para ganhar mais. Diga, para produzir mais, para fazer algo. Amém? Então, aquele que não produziu nada, aquele que não avançou, aquele que não desenvolveu, aquele que escondeu aquele bem que o Senhor havia confiado para ele, a Bíblia diz que quando o Senhor retorna, a resposta do Senhor para ele é: servo mau e negligente. Então nós vemos na palavra que o desejo de Deus para mim e para você sempre é que nós possamos avançar. Sempre é que nós possamos crescer, desenvolver. Se nós olharmos um pouquinho para trás, você vai perceber como você estava há 5 anos atrás. Eu posso te dizer uma coisa: se você tem ouvido a palavra nesse tempo, se você tem permanecido nela, se você tem decidido praticar, certamente sua vida mudou nesse período.
Mas sabe, quando nós olhamos para frente, para aquilo que está diante de nós, como Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 3, ele diz, olha, eu não fico achando que eu já alcancei a perfeição, eu esqueço o que ficou para trás e avanço para aquilo que está diante de mim. Quando nós olhamos para aquilo que está diante de nós, nós entendemos que ainda tem muita coisa que nós precisamos fazer. Nós já alcançamos muito, nós já caminhamos muito até aqui e devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus já fez. Sabe por quê, queridos? Porque gratidão é um caminho que nos leva a milagres. Devemos celebrar, devemos ser gratos. Que bênção, irmãos, esse 1 ano e 9 meses dessa igreja. Quantas famílias já foram alcançadas, quantas pessoas foram tocadas, quantos sonhos e chamados foram restaurados nesse tempo. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para aquilo que Deus tem proposto para o nosso futuro, nós entendemos, queridos, que ainda tem muito mais coisa para fazer. Temos lugares maiores para fazer. E o que eu quero despertar você nessa noite é que você possa entender que Deus não tem filho preferido. E que Ele pega pessoas comuns e transforma elas em pessoas extraordinárias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Diga, Deus é bom. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Nesse momento, mesmo Davi tendo sido ungido rei, ele ainda não estava reinando de fato. Ele estava, na verdade, fugindo do rei Saul. E em um determinado momento ele se encontra em um lugar. E olha o que é que a Bíblia nos diz. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Queridos, já imaginou alguém ser ungido para liderar, alguém ser separado por Deus para reinar? E a Bíblia diz que o povo que se juntou a ele, naquele momento, eram endividados, pessoas em aperto e amargurados de espírito. Queridos, eu não sei se a gente poderia, se você se enquadra, ou se nós podemos nos enquadrar dentro de algumas dessas características aqui. Talvez hoje não, mas em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, talvez nós possamos nos pegar assim, em aperto, ou endividado em alguma coisa, ou com a amargura no espírito, sabe, com aquela sensação de que está faltando alguma coisa, que podia ser melhor. Sabe, queridos, isso me mostra que essas pessoas que estavam aqui eram pessoas desesperançadas. Eram pessoas que a sociedade provavelmente olhava para eles e não dava muito crédito. Eram pessoas que as pessoas olhavam para eles e diziam assim, em outras palavras, vale nada. E a Bíblia diz que foi sobre esse povo que Davi começou a liderar. E a Bíblia diz que eram 400 homens. Diga, 400 homens. Você concorda comigo que 400 homens é muita gente? Temos 200 cadeiras aqui. Imagine que era 2 vezes a quantidade dessas cadeiras cheias. Era a quantidade de amargurados, endividados e que estavam em aperto, que se uniram a Davi. Já imaginou, Deus unge você, diz que você vai reinar, diz que você vai liderar, e as pessoas que Ele manda para você são pessoas endividadas, em aperto, amarguradas de espírito. Todo líder, toda pessoa que está à frente de algo, certamente ele quer pessoas prontas. Lá no teu trabalho, se você chefia algo, certamente você quer pessoas que tenham habilidade. Você deseja que aquelas pessoas possam chegar ali e não te dê nenhum tipo de trabalho. Mas sabe que as pessoas, quando chegam para nós, elas não chegam prontas? E foi assim com Davi. Agora, vê que coisa interessante. Eram 400 homens nesse momento. Mais adiante, por exemplo, lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, nos diz o seguinte. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este
povo. Algum tempo depois, a Bíblia diz que um grupo de pessoas chamados de valentes, diga valentes. Olha, diga de novo. Diga de novo. Sabe o que é que isso me mostra, queridos? Que esse povo que começou como alguém desesperançado, amargurado de espírito, endividado, foram transformados no processo em valentes. Agora, só foram transformados em valentes porque eles não ficaram parados. E quando Deus olhava para esses homens, ele não via apenas como esses homens estavam. E certamente Deus olhava para eles e entendia o potencial que eles tinham e como eles poderiam ficar. Eu creio que quando a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que agora a ninguém conheçamos mais segundo a carne, a Bíblia está querendo dizer, olha, não olha mais para ninguém somente segundo a capacidade natural que ele tem. Porque se nós olharmos para quem está do teu lado, olhe para quem está do seu lado. Dê um sorriso para ele. Pronto. Se você olha para essa pessoa e você olha para ela somente com a habilidade ou com a capacidade natural que ela tenha, certamente nós vamos vê-lo como ele está. Mas o interessante é que a ideia de Deus é ver no que ele vai se tornar. Deus ele não vai focar em como você está. Deus vai olhar para você e saber o que você pode fazer, quem você pode se tornar, como você pode viver para ele. E a Bíblia diz que nestes homens, alguns deles se transformaram em valentes de Davi. Há uma contagem aproximada nos livros da Bíblia que fala de 37 homens. Então, entre aqueles 400, 37 fizeram coisas extraordinárias. 37 saíram de uma posição comum, saíram de um nível natural, saíram daquela condição de endividado. Ah, pastor, só foi 37, talvez mais, mas a Bíblia nos fala de 37. Saíram daquela condição e se tornaram alguém, pessoas consideradas de serem chamadas de valentes. E essa palavra valente no hebraico significa homem poderoso, ser superior, ser forte, alguém que prevalece sobre. Aleluia. Isso me mostra, queridos, que se aqueles 37 tivessem ficado parados no tempo, eles nunca chegariam nisso. É importante não parar, é importante ter alguém que possa te instruir, e é importante nós buscarmos a Deus para que essas coisas aconteçam. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui é que Deus não te quer parado. Não importa como você está hoje, não importa se você se acha incapaz, se você acha comum demais, se você se condena, não importa o rótulo que te deram. Sabe, queridos, eu creio que no meio cristão tem muita gente rotulada de coisas. Ah não, o pastor não pode pregar com camisa gola careca. Não pode pregar com calça jog ou de tênis. Tem gente que se entrar numa igreja e vê uma coisa dessa e diz, nunca mais eu entro naquela igreja. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a rotular outras. A engessar coisas. E sabe, quantos entendem que o sapato, que a calça, como eu aprendi com o irmão Diógenes, não prega? Que a calça não é ungida. Que o sapato não é ungido. Que a camisa não é ungida. Alô? A unção não está na tua roupa, está em você. Agora, talvez você está aqui nessa noite e foi rotulado por pessoas. Pessoas olharam para você e disseram que você não era capaz. Disseram que você não podia. Disseram que você era o teu passado. Mas você não é o teu passado, você é o teu futuro. O diabo, ele vai apresentar o teu passado para parar o teu presente e impedir o teu futuro de acontecer. Mas Deus, irmãos, esqueceu o teu passado, opera no teu presente, apresentando para onde Ele quer te levar. E se a gente entender isso, irmãos, nós não vamos ficar parados. Porque Deus não te vê pelo que você é agora, mas pelo que você pode se tornar. E às vezes, irmãos, Deus tem tratado coisas tão grandes conosco. Certa vez eu aconselhando alguns empresários acerca de expansão de negócio, de investimentos, eu disse para eles o seguinte, olha, se eu dissesse para você que daqui a 5 anos, se você trabalhar dessa forma, sua empresa vai ter tantas filiais, você acreditaria? Ele disse, não. Eu disse, por que não? Ele disse, porque
nós não temos pessoas suficientes. Porque eu não consigo dar conta. Mas quando ele estava pensando assim, eu disse para ele: sabe por que você está pensando assim? Porque você está planejando o teu futuro com o que você tem agora. E com o que você tem agora, você só consegue isso aqui. Mas se você planejar o teu futuro com aquilo que vai acontecer no processo, pessoas vão ser desenvolvidas, coisas vão acontecer e você vai conseguir desenvolver aquilo. Então não olha para o teu futuro pelo que você está vivendo agora. Porque se esses homens aqui vissem o futuro deles por aquilo que eles estavam vivendo no momento, eles não sairiam do lugar. Porque os rótulos, as situações, as coisas, os nomes nos param. A Bíblia nos fala de uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. A mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 25. Que coisa poderosa. Que história maravilhosa. Mas aquela mulher, irmãos, ela estava fadada a morrer. Pela condição que ela tinha de hemorragia, sem parar, ela era considerada imunda, impura. Ela não podia estar no meio das pessoas, dentro daquela cultura. Ela não poderia estar junto. Se ela andasse na rua, ela precisava vestir-se apropriadamente. Ela precisava gritar: imunda, 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 para que ninguém chegasse perto dela. Esse era o rótulo que aquela mulher tinha. Até que, de repente, no meio do caminho, ela encontrou Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado um cego de Bartimeu. Cego Bartimeu, quem já ouviu isso? Sabe o que a palavra Bartimeu significa? Filho de Timeu. E o que é que a Bíblia nos mostra? Que aquele homem ficava ali na beira do caminho, cego, pedindo esmola, e começou a gritar. Ele não deixou que a condição dele dissesse quem ele era, porque ele não podia estar fazendo aquilo. Mas quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele decidiu romper com aquilo, avançar, porque ele sabia que do jeito que estava, ele não podia ficar mais. E a Bíblia diz, queridos, que quando ele faz isso, ele é curado, e a Bíblia diz: deixando sua capa. A capa representava algo. A capa representava: eu sou alguém que não posso trabalhar, inválido. Aquela capa mostrava algo, dizia algo dele. O que é que estão dizendo de você? Talvez você fez alguma coisa lá atrás e ainda hoje as pessoas estão te acusando se você já se arrependeu, se você já pediu perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, esquece isso. Deus não quer que você fique parado por algo que aconteceu lá atrás. Ah não, mas é porque não deu certo. E se der agora? Não, mas é porque não funciona. E se funcionar? Não, mas é porque ninguém nunca conquistou. E você pode conquistar. Sabe o que foi que aconteceu com esses homens aqui? Deixa eu só te relatar brevemente. Você está aprendendo alguma coisa até aqui? Glória a Deus. Aleluia. Vai lá para 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. Deus quer pegar você e fazer você crescer nele e usar você para fazer coisas extraordinárias para ele. Queridos, você não é comum. Eu falei um pouco sobre herança aqui no domingo. Você não é comum. Glória a Deus. 2 pessoas entenderam. Creio que até o final da conferência você entende. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Isbi-Benode descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. E estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra luta contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré-Oregim,
o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste com um eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estavam homens gigantes, que tinham em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também estes descendiam dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Tem isso na Bíblia? Vamos entender algo aqui? Vamos voltar lá atrás. Quando Saul estava lá na guerra, havia falta de matéria-prima para fazer armadura. Tinha um gigante chamado Golias desafiando o exército de Deus. Quem era Davi? Aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele vai até o campo de batalha, toma intento de tudo que estava acontecendo naquele lugar. E o que é que a Bíblia diz? Que ele vai até o rei e diz: eu vou lá e vou derrotar esse gigante. Quem é ele para se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso? Tentam dar uma armadura para ele, a armadura não serve. Ele diz: não, eu não vou usar essa armadura. Eu vou sem armadura. Uau. E a Bíblia diz que porque ele derrotou um urso e derrotou um leão, cuidando das ovelhas do seu pai, ele enfrentou o gigante e derrotou aquele gigante. Essa história é muito conhecida, certamente você já a ouviu em algum momento da sua vida, da sua caminhada. Ele matou aquele gigante caiu. Agora, a vida dele o preparou para aquilo. Aquilo que ele fazia no secreto, aquilo que ele fazia com excelência, o preparou para aquela estação, para aquele momento da vida dele. O tempo foi passando, agora Davi está reinando, e aqueles que eram endividados, desesperançados, amargurados de espírito, agora eram valentes lutadores ao seu lado. E agora, queridos, em 4 ocasiões diferentes, ou 5 que nós lemos agora, o que é que acontece? Exatamente a mesma coisa. Da mesma forma como foi um gigante diante de Saul e do seu exército. Agora eram gigantes diante de Davi e do seu exército. E o que foi que aconteceu agora? Exatamente como havia acontecido antes. Todos eles foram derrotados. Agora, percebe que não foi Davi que derrotou? Alô, ajuda o pregador. Não foi Davi que derrotou. Não diz que Davi foi lá, pegou uma funda, jogou. Não diz que Davi vestiu uma armadura, pegou uma espada e foi lá e derrotou. Não. Diz que os seus homens, aqueles valentes que foram transformados, fizeram isso. Sabe por quê, queridos? Porque quando você chega lá, você pode levar pessoas para fazer também. Não ache que aquilo que você passou, com aquilo que você viveu, que as experiências que você teve, não ache que isso é só para você. Não, é para você levar pessoas também para fazer aquilo que você já fez. Porque você não é comum, querido. Você não é comum. E assim como Davi foi preparado e fez, ele preparou outros para fazer também. Nós precisamos entender que você não é comum. Você é alguém extraordinário. Agora, isso não acontece pela nossa própria força. Isso não acontece porque a gente é bonitinho demais. Não. Isso acontece porque existe uma unção sobre nós. Existe uma graça sobre nós. Existe um poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente para de olhar para o espelho e achar que a gente é aquilo que a gente está vendo. Você não é o que você está vendo. O Smith Wigglesworth diz algo interessante nos seus livros. Ele diz: nós somos 1000 vezes maiores por dentro do que por fora. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nós, a fé foi nos dada, a natureza de Deus está derramada em nós, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, habita dentro de mim e de você. Nós temos um selo, uma garantia da nossa salvação. Que garantia é essa? Diga: o Espírito Santo dentro de mim. Uau. Então, queridos, quando nós nos olhamos no espelho, nós não podemos olhar e achar que a gente é aquele.
Não, irmãos, nós somos muito maiores. Ah, pastor, mas eu não me sinto. A gente não precisa se sentir. A gente precisa crer. Ah, não, mas eu não estou vendo. Não, você não precisa ver, você só precisa crer. Mas eu não tenho. Tem, só não está usando ainda. Sabe o que é que a Bíblia nos diz lá no livro de Pedro? Que Ele nos deu tudo. Repita comigo, tudo. Mais uma vez. De novo. O que é tudo? Fica alguma coisa de fora? Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que a gente precisa para viver nessa terra, para desfrutar da vida dele nessa terra, para reinar nessa terra, Ele nos deu. Em Jesus. Não porque merecíamos, mas porque Ele merecia. Não porque somos alguma coisa, mas porque Jesus é. E porque Jesus é e Ele se identificou conosco, Ele assumiu o nosso lugar para que a gente vivesse o que Ele é. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus tinha falta? Jesus tinha doença? Jesus tinha medo? Isso significa que se é para viver como Ele é, a Bíblia diz aquele que está nele, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como Ele andou. O próprio Jesus, em João 14,12, nos diz: vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores do que ela. Uau! Mas a gente ouve essas coisas, sabe o que é que a nossa mente diz? Isso é loucura. Isso é utopia. Isso é empolgação de pregador jovem. Obrigado pelo jovem. Sabe, queridos, não é, isso é a palavra. Mas a nossa mente precisa entender isso. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas não nos vejam, Hinaldo, Edjailson, Wesley, mas elas nos vejam, filho, carrega a natureza, tem um poder dentro, foi ungido, foi capacitado, foi escolhido, tem um poder, tem autoridade no nome de Jesus. Oh, aleluia! Por quê? Porque nós assumimos a condição de filho, co-herdeiro com Cristo, mesmo direito de herança que ele tem. Ah, pastor, mas é porque está tão difícil as coisas, o negócio parece que não vai. Depois do culto de domingo tem que ir. E olha que eu já recebi um monte de testemunho, como eu disse que ia acontecer, viu? A palavra não mente. Eu não falei nada domingo para empolgar você. Eu falei que está na palavra que Deus mandou. Então, olha que coisa interessante. Olha esse outro exemplo. 2 Samuel capítulo 23, versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças, falando dos líderes, dos valentes de Davi, desceram. E no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi. Olha que coisa interessante. Davi só falou: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Davi teve vontade de tomar água de um poço. Só que o poço ficava onde estava o acampamento dos inimigos. Vontade boa, né? Tem água em tudo que é canto. Não, eu queria aquela. Versículo 16. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém, e derramou-a como oferta ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram em perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Queria deixa eu te dizer uma coisa. Você passar no meio, enfrentar todo o acampamento do inimigo só para trazer água. Só para trazer água. Já imaginou você fazer isso por um líder seu?
Até onde você está disposto a ir por aqueles a quem Deus colocou sobre a sua vida para você servir? Ah, mas pastor, estou junto, apoio a visão da igreja. Apoio, pastor. Vou pegar junto, pastor. Aí tem uma necessidade para servir no departamento. Não, ali eu não posso. Aí tem algo para fazer. Não, ali eu não posso. Será mesmo, irmão, que a gente está agarrando aquilo que a gente precisa fazer? Mas eu tenho uma ministração sobre mentalidade de filho e de cliente, e ser cliente e ser filho. Mas não é para hoje não, vamos deixar para outro momento. Mas sabe, eles foram, romperam e chegaram. Agora, quando chegaram, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Davi não disse assim, eita, era tudo que eu queria. Ele olhou e disse, rapaz, se eu beber, eles arriscaram a cabeça. Isso aqui é tão precioso que eu vou oferecer ao Senhor em oferta. Para que Deus queria aquela água? Nada. Aquela água ia mudar Deus? Não. Para que aquela oferta Davi fez? Porque aquilo era algo precioso para ele. Ele reconheceu o esforço dos seus liderados, daqueles que foram e se esforçaram para, arriscando suas vidas, trazer aquela água que eles queriam. E aquilo era tão precioso que ele disse, eu não sou digno de tomar, eu vou oferecer ao Senhor. Mas percebe, irmãos, eles atravessaram o exército todinho. Amém ou ai de nós? Ó, José Bibazete, ele matou centenas de homens somente com uma arma. Eleazar, que dominava a luta com espada de uma forma tão poderosa, lutou tanto contra os filisteus que no final de uma das batalhas sua mão não conseguia mais soltar a espada. Abissai e Benaia eram notáveis, eles feriram mais de 300 homens. Só Abissai. Enquanto o outro feriu moabitas e matou um gigante. Além disso, ele também desceu numa cova e matou um leão no inverno. Quem eram esses? Endividados, amargurados de espírito, sem esperança, pessoas rotuladas. Mas eles decidiram não ficar parados. O que você está decidindo para a sua vida, meu querido? Onde você quer chegar? O que Deus pode fazer com você? Sabe que nós temos algo que nós dizemos nesse lugar. Nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Por que a gente está se limitando se Deus não nos limita? Tem uma música que diz assim, não haverá limites para nós. Eu não estou dizendo que o pessoal vai ter que cantar essa música não, fica tranquilo. Pessoal do louvor, né? Pegar eles de surpresa assim é complicado. Mas sabe, não haverá limites. Sabe quando é que a gente se limita? Quando a gente acha que não pode. Quando a gente olha para o natural e diz, eu sou um coitado. Eu não consigo. Ninguém na minha família nunca conseguiu. Disseram que eu sou assim. Disseram que eu sou isso, que eu sou aquilo. E Deus dizendo, está vendo esse povo aqui tudinho? Nem filho eles eram. Eles nem tinham o Espírito Santo habitando dentro deles nessa aliança aqui, só depois da morte e ressurreição de Jesus. Só em você agora. Sabe o que é que Jesus nos diz lá em Atos capítulo 1? Abre lá comigo. Atos capítulo 1. Você está aprendendo alguma coisa até aqui? Atos no capítulo 1. Versículo 3, falando de Jesus. Jesus apareceu depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
e comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Que promessa era essa? O batismo com o Espírito Santo. O derramamento do poder do Espírito sobre eles. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A palavra batismo significa ser totalmente coberto. Ser batizado com o Espírito Santo é ser totalmente revestido pelo poder do Espírito. Até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tudo bem até aqui? Olha que coisa interessante. Esses discípulos já haviam nascido de novo. Esses discípulos aqui, Pedro, por exemplo, era o mesmo que há 40 dias atrás negou Jesus. Que quando Jesus morreu, ele voltou para fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus, que era pescar. Quando Jesus os havia mandado cuidar da igreja. Pregar o evangelho. Mas Jesus, quando ressuscita, encontra Pedro fazendo aquilo que ele fazia no passado. Mas nem assim Jesus desistiu dele. Jesus vai até ele, fala com ele, passa mais 40 dias com aqueles discípulos e agora Jesus está subindo ao céu. E enquanto ele vai, antes dele subir para o céu, ele diz: olha, fica em Jerusalém. Porque lembra do que eu falei para vocês? Que vocês iam receber o poder do alto, serem revestidos com o Espírito Santo. Fique em Jerusalém, porque isso está perto de acontecer. A Bíblia nos diz, lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 4 em diante, que eles foram cheios do Espírito Santo. O poder do alto veio sobre eles e os revestiram com poder. E a partir de agora, aqueles discípulos, que eram pessoas comuns, que negaram a Jesus, começaram a fazer coisas extraordinárias para o Senhor. A vida deles mudou completamente. O Pedro que negava, agora não negava mais. Se levantava e pregava com ousadia. Um pregou com tanta ousadia que foi apedrejado e morreu. E a Bíblia não diz que ele era um dos 12. Era só um diácono, chamado Estevão. Aprovado pelo Senhor, a ponto de Jesus estar de pé no céu, esperando para receber a vida dele. E às vezes a gente acha que precisa de um título para fazer algo para Deus. Para que Deus nos aceite. Somente para afagar o nosso ego. E para justificar nossas inseguranças. Eu e você não precisamos de um título, nós já temos um título, filho. Se você tiver um chamado ministerial e alguém te chamar de pastor, de algum dos 5 dons ministeriais, profeta, mestre, apóstolo, evangelista, glória a Deus por isso. Mas isso não te faz melhor do que ninguém. Tu é igual a todo mundo. Tu não é estrela. Tu não é estrela não, queridão. A estrela é Jesus. Quem aparece é Ele. É tudo sobre Ele. A gente é só garçom. A gente só reparte aquilo que Ele nos dá. E aquilo que Ele nos dá não é pra gente. Nem é da gente. Então a gente não precisa se exaltar por nada. A gente só faz. Trata logo isso no teu ego, para que aquilo que Deus tem para fazer não fique impedido de fazer, porque o teu ego não deixa. Tudo bem até aqui? Ah não, mas não me chamam de pastor. Não tem nada não, você tem um nome. Eu entendo, até como o Rossana ministrou aqui na quinta-feira passada, eu entendo, quando alguém te chama por aquilo, ele se chamar entendendo, ele está honrando a unção que está sobre a tua vida. Mas se repetir sem entender, não vale nada.
Não precisamos de um título para sermos aprovados diante do Senhor. Só precisamos nos mover. E enquanto fazemos, aquilo que Deus tem para nós começa a se revelar. Você acha que aqueles 400 homens sabiam, não queriam se tornar? Sabia não, irmãos. Mas Deus sabia. E Deus levantou alguém para fazê-los crescer. E eles decidiram fazer. Então decida fazer, queridão. Porque Deus conta com você. Jesus não desiste de você. Ah, pastor, mas eu errei de novo. Ah, mas eu errei de novo. Ajusta teu coração, queridos. Porque você pode começar uma história nova daqui para frente. Aleluia. Ah, não, mas está tão difícil. Ei, para de falar negativo. Não fala morte. Para de murmurar. Fala a palavra. E assim como Jesus disse, virá sobre você. Olha para seu vizinho e diga, virá sobre você. Não está vindo não. Eu acho que desse jeito você está com medo de falar. Diga, virá sobre você. O poder do alto. Para você fazer. Aleluia. Não é na nossa força. Existe uma unção para que a gente faça. A unção, irmãos, é o poder de Deus nos capacitando, nos habilitando para fazer coisas que não faríamos sem ela. Para fazermos coisas que seriam impossíveis no natural. Porque no natural tem coisas que nós não conseguimos fazer mesmo não. Quem consegue abrir o mar aqui só no natural? Quem consegue andar sobre as águas no natural? Nós não conseguimos não, irmãos. Quem consegue falar com uma doença e a doença secar, desaparecer no natural? Não é no natural não. É espiritual. Nós somos seres espirituais. E existe um poder de Deus sobre a nossa vida para que a gente faça aquilo que a gente sem ela não poderia fazer. Agora a gente precisa começar a ativar isso. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, esse poder já revestiu você. Agora a gente precisa começar a usar, botar ele para fora. Como é que eu faço isso? Orando em outras línguas, buscando a palavra, meditando na palavra. Pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda não. Dá tempo hoje, levante sua mão e o povo vai pregar para você. Daqui a pouco você recebe. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer um curso. Não, você só precisa crer. E como é que eu creio? Aprendendo certo. Fé vem pelo ouvir, você vai ouvir certo, vai aprender, vai receber. Ah, mas eu pensei que era tão difícil que eu tinha que esperar muito tempo e Deus me escolher. Não, a promessa diz, como Pedro ensinando, lá em Atos 2, é para você e todos aqueles que estão longe, que ainda vão crer. É para tu, queridão. Revestimento de poder, para fazer, para as pessoas olharem para você e dizer, rapaz, aquilo é Washington. Não, eu não conhecia o Washington assim não. O que foi que aconteceu com a vida dele? Diga do alto. Do alto. Poder do alto. Poder do alto. Diga poder do alto. Sobre a minha vida. Diga poder do alto sobre a minha vida. Para fazer o que eu não posso. Aleluia! Sabe, eu estava vendo uma ministração de Jânio César hoje. Ele estava dando aula na escola de ministros, né, aqui no Brasil. E cara, Jânio César saiu lá de Arco Verde. Há muitos anos atrás. Veio para Caruaru para fazer o rema. Porque lá não tinha rema naquela época. Veio para Caruaru, morou na igreja. Dormia na igreja, servia na igreja. Ele dizia que de vez em quando encontrava um amiguinho, um rato, passando assim. E ele estava lá, servindo. E ele dizia, eu vou para as nações. E o povo dizia, tu é doido. Ele dizia, eu vou para as nações, Deus falou comigo, eu vou para muitas nações. E ele leu um livro chamado Você é o Melhor de Deus, T.L. Osborne. Ele leu aquele livro e ele disse, eu vou conhecer esse homem. Ele vai impor as mãos sobre a minha vida. Parecia loucura. Sabe o que disseram para ele? Você é um abestalhado. Você é um idiota. Para com isso. Mas ele não parou por causa daquilo. Ele não se importou com aquilo que falaram, de onde veio. 18 anos. Mas decidiu fazer. Decidiu fazer. Decidiu fazer. Hoje ele tem um ministério internacional. Mais de 40 nações alcançadas pela palavra da fé. Quem põe as mãos sobre ele? T.L. Osborne, Reinhard Bonk. Onde ele está hoje? Morando em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Servindo a quem? A filha de T.L. Osborne. Pastor auxiliar na igreja dele.
Por quê? Porque ele não decidiu ficar parado. Ele não ficou com aquilo que falaram. E a gente tem tanto exemplo bíblico, a gente tem exemplo de alguém de perto aqui, que estava no nosso meio até alguns anos atrás. Que muitos aqui, talvez dos mais antigos, conheceram ele nas igrejas daqui de Caruaru. E veja o que é que Deus fez. Por que é que Ele não faz com você? Por que é que Ele não vai fazer na tua vida? Na tua família? Nos teus negócios? Naquilo que Ele já te chamou? Naquilo que Ele já te falou que você vai conseguir fazer, irmãos? Fique de pé, comece a pensar naquilo que Deus já falou para você. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus fala e a gente fica pensando, mas é tão grande para mim. É como se você estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor me mostrou, mas eu acho que o Senhor está errado. Ore ao Senhor, feche seus olhos. Oh Pai, eu te rendo graças. Porque naturalmente falando, existem pessoas comuns aqui. Que acordam, que dormem, que trabalham, que têm seus afazeres normais do dia a dia, suas coisas para fazer. Pai, talvez alguns no nosso meio até possam se encontrar em uma situação de amargurado de espírito, passando por situações não tão agradáveis na sua vida, na sua caminhada. Mas Pai, o Senhor é especialista em pegar pessoas comuns e transformá-las em pessoas extraordinárias, segundo o Teu poder que opera em nós. Pai, a minha oração agora, Pai, é que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento de cada um de nós nessa noite, e que a gente possa contemplar na dimensão do Espírito tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial, para essa igreja. Tudo aquilo que o Senhor tem falado que vai acontecer não está limitado a alguém, não está limitado a uma pessoa. Ah, Senhor, o Senhor tem planos tão grandes para nós. Mas o natural, o medo, tenta nos parar. Mas o Senhor, como nós cantamos, Pai, nos tirou o medo e nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de medo mais. Podemos fazer coisas tão grandes, Senhor, por causa do Teu poder que opera em nós. Podemos nos mover de uma forma tão extraordinária nessa terra. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, como tantos e tantos homens e mulheres ao longo da história da igreja, Senhor. Nesses 2000 e poucos anos de história de igreja, tantos nomes nós poderíamos citar, Senhor. Pessoas que decidiram sair do comum, que decidiram fazer coisas extraordinárias para o Senhor, segundo o Teu poder, segundo o Teu poder. Oh Pai, aqui estão candidatos a pessoas extraordinárias. E assim como no meio daqueles 400, Pai, 37 entenderam e correram com aquilo, Pai. Eu creio que no nosso meio muito mais pessoas poderão fazer coisas extraordinárias, muito mais do que 37, porque agora o Teu Espírito está dentro de nós. Fomos revestidos com o Teu poder sobre a nossa vida. Nos habilitasse. E o Senhor está levantando um exército tão poderoso para cumprir a Tua visão nesse lugar. É muito maior do que uma pessoa, é muito maior do que alguns pastores, é muito maior do que alguns líderes. Não tem a ver com posição, Senhor. Tem a ver com condição de filho. Não tem a ver com um título. Tem a ver com tua unção. Teu poder que nos reveste, Teu poder que nos habilita, Teu poder que vem sobre nós, que nos faz fazer coisas extraordinárias. Ah, queridos, quando você sair desse culto hoje, procure alguém e diga, deixa eu orar por você. Sai lá fora e vê se tem alguém doente. Ora por ele, repreende a enfermidade.
E você vai ver coisas extraordinárias começarem a acontecer com você. Ah, Deus vai fazer. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E Ele vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. No meio do arraial, Ele vai mover coisas extraordinárias ainda nessa noite. Mas isso não vai acontecer comigo impondo as mãos sobre você. Vai acontecer com você impondo as mãos sobre alguém. Então procure alguém, sai do seu lugar e vai orar por ele. Porque existe uma unção a ser compartilhada. Sai do seu lugar. Procure alguém e ore por alguém. Isso, vá, não, eu não quero ninguém parado não, sai do seu lugar. Pessoal que trabalha na igreja, me ajude. Observe, tem alguém que não está com alguém orando por ele, vá até ele. Isso, vamos lá. Ore sobre a vida dele. E põe as mãos sobre ele. Declare aquilo que você ouviu nessa noite. Fale, acontecendo sobre a vida dele, acontecendo sobre a vida dela. Esse evangelismo de sábado à tarde, irmãos, durante a conferência não vai ser algo comum. Não é algo natural. Será debaixo de uma intensidade de poder muito maior, de uma glória muito maior, de um mover muito maior. Isso, veja, eu vejo pessoas aqui, ó, sem ninguém orar por elas. Vá lá, ore por eles. Se você já orou por alguém, depois vá até outro que não tem ninguém ainda que orou por eles e ore por eles. Libere sobre a vida dele. Você é ungido. Existe uma unção sobre a sua vida. Existe uma unção sobre a visão desse ministério. Existe uma unção sobre a visão dessa igreja, sobre o corpo de Cristo desse lugar. Não para em você. Não é para você apenas. Você vai ativar na vida de outros. Ativar na vida de outros. Existe um trono colocado no mais alto. E se você está aqui e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, só levanta a tua mão para que ao final nós possamos te ensinar e você possa crer e receber. Deus quer te revestir com o poder do alto, irmãos. Te habilitar para fazer as obras que Ele fez. Te dar uma condição para que você possa fazer aquilo que naturalmente você não poderia. Os seus olhos Oh Pai, tua unção cura. Tua unção cura, Pai. E eu dou uma ordem agora, todo sintoma de enfermidade, todo diagnóstico que as pessoas estejam sentindo agora ou não, mas eu declaro em nome de Jesus, com unção de cura operando agora, desfazendo toda enfermidade, desaparece em nome de Jesus, sobre a vida de pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, desaparece em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai restaurar coisas, restaurando sonhos. existe um trono Isso, irmão, não pare não, ore. no mais alto. Aonde Deus reina.
Adore a Ele. Com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca parará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Eu tenho uma direção, irmão. Eu creio que nós estamos em família e você pode até permanecer com seus olhos fechados, mas existem pessoas nesse lugar que precisam voltar a sonhar novamente, voltar a se enxergar novamente naquilo que Deus já te falou. Coisas que Ele falou lá no passado, mas estavam guardadas, estavam como que enterradas, como aquele talento que aquele homem precisava cuidar e desenvolver. Eu não sei quem é você, mas eu creio nas direções do Espírito. E eu sei quando Ele fala comigo acerca de algo que é para o corpo. Existe uma unção para colocar você de novo em movimento nessa noite. Como uma flecha. Não é mais numa velocidade normal. Não é mais numa velocidade comum. Não, é como uma flecha. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. E essa unção vai começar a ativar isso na sua vida. Rápido, 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 rápido. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Veio aqui à frente, levante suas mãos. Ore ao Senhor, crie expectativas nele. Comece a ansiar, a desejar, a dizer: Senhor, eu quero provar algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero desfrutar de um tempo novo, eu quero uma unção nova, eu quero restaurar coisas. Isso. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se algum dos pastores aqui tiver alguma direção de orar por eles ou esposa, fique à vontade. Em nome de Jesus. Reavivando, reavivando. Reavivando. Eu já coloquei
levantar para você pastorear de uma maneira sobrenatural. Deus vai te levantar e você vai fazer coisas extraordinárias para Ele. Não duvide, porque é assim que Ele vai fazer. Roberto, vem aqui. Levanta suas mãos. Existe um fogo nessas mãos. Existe um fogo. Não são novos. Mais glória. Mais fogo. Desafios maiores. Desafios maiores. Mas também uma unção nova para desafios maiores. Uma unção nova para desafios maiores. Em nome de Não, terminou não. Continue. Terminou não. Namaseke desike ambra asu ombreste edrosto amanaseke. Em nome de Jesus. Deus vai reavivar coisas. Você vai ouvir de novo. Vai começar a queimar de novo por dentro. Vai começar a queimar de novo por dentro. Isso não vai te deixar inquieta. Vai ter noites que você não vai conseguir dormir. E você só vai dizer: isso aqui, Senhor. É assim que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Essa camassa quebrada. Não vem aqui para badrasto. Brada sacaralaba. Vem aqui. Vem aqui. Namase querendo. Feche seus olhos, levanta seus olhos. Deus me mostrou quando você orava ali, como se uma luz viesse sobre você, uma sede e um desejo por Ele. Estou só te esperando. Vai ficando tão forte, vai ficar tão mais forte, vai ficar tão mais forte, vai ficar tão mais forte. E algumas coisas vão começarem a ficar claras. Coisas do teu futuro, coisas daquilo que Ele tem te chamado para fazer, vão começar a ficar claras. E você não pode se espantar com isso, nem você pode temer isso. Porque da mesma forma que Ele vai te mostrar, haverá uma unção para você fazer. Havia uma unção sobre você até hoje, mas existe um óleo fresco para o fogo. Ele vai começar a te mostrar. Tem alguém aqui essa noite que nunca entregou a vida a Jesus? Você veio aqui, você gosta de estar na igreja, mas sabe, você nunca fez uma oração de verdade, de coração, dizendo: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu quero aprender e viver para você. Se você está aqui e precisa fazer isso nessa noite, levanta sua mão. Nós vamos orar junto com você. Aquilo que você não pode fazer naturalmente, Deus pode fazer junto com você. Mas para isso você precisa dar um passo.
E esse passo é convidá-lo para ser o Senhor da tua vida. Eu não estou te oferecendo uma religião, não estou te oferecendo uma denominação de uma igreja. Isso é muito pouco, isso é nada. Eu estou te oferecendo um rei e um reino que vem junto com ele. E uma vida eterna. Mas além disso, já aqui nessa terra, condição para viver o melhor que ele tem para você. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Você não tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje à noite, você não sabe para onde você vai, você ainda teme isso, isso te atormenta. Deixa eu te dizer, alguém conquistou um futuro glorioso para você, para que nem medo da morte física você tenha mais, porque você vai entender que a morte física é uma promoção para você. Tem alguém que precisa entregar a vida a Jesus nessa noite? Não? Todos salvos? Amém. Você pode tomar teu assento? Som. Agora. Um pouquinho rouco. Podem sentar. Vamos para outra parte, certo? Que é dízimos e ofertas. Eu vou criar expectativa em você, para você entender o que é dízimos e ofertas. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes me ouvirdes ou obedecer, comerás o melhor dessa terra. Amém? Há 15 dias atrás, 15 dias atrás, quando a gente estava falando sobre a conferência, eu mandei ficar de pé, ou levantar a mão quem ainda não tinha feito e Deus ia honrar e fazer, certo? Fica de pé. Ela foi ousada, ela disse: eu vou fazer. E hoje ela fez a inscrição. Ela fez a inscrição porque ela teve um ato de fé, como alguns aqui. E o que é que tem a ver com isso? Se quiserdes, se é uma condicional, se quiserdes me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Quando você dizima e oferta, você está dizendo ao Senhor: eu não estou dando uma condicional, estou dando uma afirmação que eu vou comer o melhor dessa terra. Porque você está devolvendo o que é o dele, o que é de melhor. É as primícias, é o primeiro lugar. Então fica de pé, como ela fez, com ousadia você vai fazer também. Fica de pé, que você vai devolver aquilo que é do Senhor e ofertar no nome de Jesus. Amém? Pode ofertar. Está no seu lugar. Ali está o pizza. Está aqui, ó. E atrás aí de vocês também, tá bom? Pode estender as mãos para aqui, para nós podermos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e pela oferta. Sei que não vai faltar para aquele que deu e também para aquele que não trouxe, hoje não teve, vai devolver no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, que você vai multiplicar 30, 60 e 100 por um, cada vez mais nos meus irmãos. Amém? Pastor Chilton. Aleluia. Então, olha para teu vizinho e diga: tu já fez tua inscrição para a conferência? Misericórdia, não está com preguiça de falar, hein? Diga assim: já fez inscrição para a conferência, irmão? Rapaz, amanhã vamos ter uma abertura poderosa. Diga: vai ser poder. Amém, queridos? Olha, nossa conferência amanhã. Deixa eu te passar a programação aqui, tá certo? Para que você fique bem atento e não perca nada. Lembrando que no domingo à noite, nosso culto acontece normalmente, tá bom? O culto é normal. A conferência termina no domingo pela manhã. Mas amanhã à noite, a abertura dos portões, olha que negócio chique, vai acontecer às 18h50, amém? Às 19 horas,
vai começar um momento de oração aqui na igreja, maravilhoso. E às 20 horas, vamos começar o nosso momento de louvor e ministração. Então, queridos, vem preparado, porque amanhã o bicho vai pegar nesse lugar. Amanhã, amém? Olha de nós. Ah, pai, irmão, feliz ali, né? Amanhã Bruno já vai estar conosco, Céu também vai estar conosco, Eric vai estar conosco. Então, todos os dias do evento vai ser poder. Então, amanhã à noite, nossa conferência começa a partir das 19 horas, do nosso momento de oração. Amém? Lembrando que no sábado de manhã, 10 da manhã, vamos ter um tempo intenso de adoração. Então, irmão, sábado de manhã vai ser só louvor, oração, mover, reteté nesse lugar, 10 da manhã. No sábado de manhã não haverá funcionamento da igreja de crianças. Nos outros dias de evento, você que já fez o registro dos teus filhos nas salinhas, né? As vagas foram limitadas, mas você que conseguiu fazer, nos outros dias vai estar funcionando normal, menos no sábado pela manhã, tá bom? No sábado à tarde, vamos ter o nosso evangelismo às 14 horas, amém? Um evangelismo poderoso com o pessoal da conferência. No sábado à noite, começamos às 19 horas, diga 19 horas. A partir das 17h30, já vamos ter um momento de oração, mas no sábado, o louvor começa às 19 horas. E no domingo pela manhã, às 9 da manhã. Amém? Vai ser um final de semana intenso e poderoso. Então, querido, por favor, não fique em casa, não espera que algo aconteça. Não, se levanta, se posiciona. Pastor, eu queria vir, ainda não consegui fazer minha inscrição. Ainda dá tempo até amanhã. Creia que Deus vai fazer chegar. Não é assim? Até amanhã é dia. Amém? Então, queridos, eu quero mesmo agradecer, né, por você estar conosco nessa noite, nessa pré-conferência. Foi só um gostinho de tudo aquilo que vai acontecer. Eu creio de verdade que aquilo que Deus compartilhou com você nessa noite, cabe a você regar, guardar, valorizar, pôr em prática para ver resultados na tua vida. Amém? Amanhã eu sei que esse lugar vai estar repleto de pessoas, vai ficar pequeno. Então chega cedo, se você quiser pegar um bom lugar, né, ficar mais próximo aqui, porque eu sei que vai ser um tempo poderoso. Amém? Esqueci algum aviso? Não? Não? E se você ainda não fez sua inscrição, aproveite agora na saída e corre para fazer. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, somos tão gratos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua unção. Entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque a Tua unção, o Teu poder em nós nos faz fazermos coisas extraordinárias, Pai. Mas para isso nós precisamos sair da nossa posição, nos movermos, avançarmos em direção à Tua vontade, dizer sim àquilo que o Senhor tem proposto para nós fazermos nesse tempo. E nós cremos, Pai, no Teu agir em operação sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre Tua vida. Vai na paz e cumprimenta Teu irmão.